Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Estamos na nossa aula de hoje e o tema da nossa aula é quando o namoro é prejudicial. Terminamos a aula passada, confira aí, nós falamos como saber se o meu namoro é da vontade de Deus. Agora vamos para esse tema de hoje. Quanto que o namoro é prejudicial? Como que uma coisa boa pode ser prejudicial? Pode sim. Existem muitas coisas boas que podem se tornar prejudiciais. E uma delas é o namoro. O namoro passa a ser prejudicial quando ele é muito prematuro ou muito prolongado, certo? Quando a gente começa a namorar muito cedo, não temos idade, a maturidade psicológica, emocional, nem espiritual está ainda estruturada, às vezes não é bom a gente entrar num relacionamento, entendeu? Qual é a idade para a gente começar a namorar? A gente precisa saber a idade que a gente está mais maduro, não é? E aí, a partir disso, a gente começar um namoro ou não começar um namoro, certo? Por que isso é importante? Primeiramente, o namoro prematuro. O namoro prematuro, ele pode ser um condicionante de ciúmes, por insegurança, por imaturidade. Isso acontece geralmente em namoro de adolescentes, porque eles estão em processo ainda de crescimento, não tem uma maturidade ainda plena. Então, isso pode interferir, esses problemas com ciúmes, com imaturidade, com insegurança, podem interferir na vida do adolescente, da adolescente, na vida de estudos, né? Na vida até mesmo espiritual, na vida social, podem interferir, certo? Então é preciso pensar que esse namoro prematuro ele pode prejudicar nessas áreas. Mas tem também um outro lado que pode ser prejudicado, é também um namoro prolongado, né? Ele pode gerar uma insegurança por demorar demais, por durar demais, né? Pode gerar insegurança pro namorado ou para a namorada, né? Insegurança em ambas as partes. E isso vai acarretando ao longo do tempo, se ele dura demais, em ciúmes, em brigas. O namoro também vai ficando desgastante, certo? Então a gente precisa pensar sobre isso. Outra coisa que é interessante pensarmos, além da gente saber da prematuridade, de ser muito prolongado, o namoro também ele é prejudicial quando ele não tem um ideal. O que isso quer dizer para nós? Isso significa dizer que você, quando começa a namorar, a primeira questão que você precisa pensar é que eu vou namorar pensando em me casar. Isso não significa dizer que você já pensa em casar com a primeira pessoa, mas que nós entramos no namoro com essa intenção de pensar pelo menos em se casar. Porque se você entrou no namoro sem esse sentimento, para que você está entrando no namoro? Qual é a razão? Essa é a nossa pergunta, não é verdade? Romanos capítulo 14, verso 5 vai dizer assim: cada um deve ter opinião bem definida em sua própria mente. Mas lá em Romanos 14, 23 também vai dizer o seguinte: aquele que tem dúvida é condenado. O que fez não provém de fé, que aqui pode ser também convicção. Todo namoro deve ter um ideal. Um outro ponto que é prejudicial também no namoro, ele prejudica quando ele é possessivo. Se você está num namoro possessivo, você está num relacionamento prejudicial. Há namorados e namoradas que negam o direito do outro de se relacionar com os pais, com os amigos, com a igreja. A pessoa deve ser exclusividade sua. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento doentio e um relacionamento prejudicial para a sua vida. Você não pode sair com seus pais, né? O seu namorado, sua namorada acha que você tem que abandonar todos os amigos que você tinha, certo? Isso é um relacionamento prejudicial. Esse tipo de relacionamento, eles são desgastantes. Por quê? Porque ele priva você, ele vai privar você de relacionamentos sociais que são importantes e são fundamentais na nossa vida. A gente precisa de amigos, precisa de relacionamentos sociais. O coleguinha deve jogar uma bola com os amigos, a amiga deve sair com as amigas para conversar, né? E se isso não acontece, não está acontecendo mais porque foi privado pelo namoro, pelo relacionamento de namoro que você está tendo,
esse tipo de relacionamento se tornou um relacionamento doentio e prejudicial. Você precisa se livrar desse tipo de relacionamento. O relacionamento também, uma outra coisa, de namoro, ele é prejudicial quando ele é leviano. O que a gente quer dizer namoro leviano? É aquele namoro que começa assim uma avaliação séria e que termina por qualquer motivo ou aventura. Ninguém se preocupa com o sentimento um do outro. Ou seja, ninguém está interessado no sentimento um do outro. A gente termina hoje e segue a vida, cada um do seu lado, sem dar satisfação para ninguém. E vamos que vamos. Daqui a pouco nós estamos de novo. Aí termina de novo, estamos de novo. Isso é um tipo de relacionamento prejudicial, porque a Bíblia vai dizer que o leviano, ele será envergonhado. Jeremias 2,36 diz: que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhado, como foste envergonhado da Síria. Agora veja o que Provérbios vai dizer, capítulo 26, versículo 18 e 19. Ele vai dizer: como o louvo que lança fogo, flechas de morte, por brincadeira. Sabe o que acontece? Tem gente que fica brincando com o outro, com o sentimento do outro. Fica brincando. Isso é um relacionamento leviano. E por último, quando o namoro prejudica? Quando ele é indisciplinado. O namoro sem disciplina, ele não é aprovado por Deus. Ele fere os princípios da palavra de Deus. Ambos, quem está namorando, ele ou ela precisa aprender a se comportar. A hora de chegar, a hora de sair da casa do outro, evitar lugares solitários para nós cristãos, que é propício esses lugares solitários para os excessos, certo? E sempre, lembrar sempre, obedecer aos pais. Namoro que não faz essas coisas, ele se tornou um namoro disciplinado e provavelmente ele levará você a se afastar da vontade de Deus e também a entristecer os seus pais. A Bíblia vai falar para a gente sobre a correção lá em Hebreus capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 11. Você pode ler lá o texto bíblico, para o vídeo e leia. Mas também em 1 Coríntios capítulo 11 fala também que a correção serve para que a gente não seja condenado com o mundo. E também nesse mesmo capítulo 11, versículo 10, 11, 14, a Bíblia diz que a correção, a disciplina serve para que nós possamos compartilhar da santidade de Deus. Você quer compartilhar da santidade de Deus? Que o relacionamento legal com Deus? Tenha um namoro disciplinado. Amém? Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Está ficando cada vez mais interessante. Te aguardo. Tchau.